Ele começou garotinho. Com 14 anos de idade, já apresentava programas infantis. Criador de bordões que viraram marcas registradas, agora com 50 anos de carreira, ele continua garotinho. Pois é ele. A nossa entrevista de hoje é com José Carlos Araújo. Cheguei. Obrigado, Gabi. Prazer em recebê-los aqui na minha segunda casa, que é o Maracanã. Como é que começou o seu interesse em narrar futebol? Começou menino nas calçadas de Vila Isabel. Eu nasci no Grajaú, fui criado em Vila Isabel, na rua Teodoro da Silva. Então, a rua onde, inclusive, Noel nasceu. E ali, meu brinquedo primeiro, minha diversão primeira, foi jogo de botão. Então, com 7, 8 anos, eu já narrava jogo de botão de brincadeira. Então, fingia, fazia a galera, a torcida, transmitia. Eu me lembro que naquela época se distribuía a tabelinha do Campeonato Carioca, 12, 11 clubes, não me lembro. Então, eu tinha times de botão de todos os clubes. E eu fazia o campeonato jogando sozinho. Flamengo e Canto do Rio, Botafogo e Madureira. Então, era a minha diversão preferida. E daí já surgiu a vocação, a minha formação. Eu não sou jornalista profissional, quer dizer, eu sou jornalista com registro profissional, porque quando veio a lei da exigência do diploma, eu já estava em atividade trabalhando como repórter do jornal O Dia e também da Rádio Globo, durante muitos anos. Mas eu sou professor de geografia, formado pela UERJ, professor do Estado, aposentado. Durante muito tempo você conciliou as duas carreiras. Como é que foi conciliar? Difícil, porque quando eu conciliava as profissões, as atividades como locutor, como repórter de jornal e como professor, eu ainda era contato de publicidade também da Rádio Globo, onde eu fiquei 42 anos, eu durante 10 anos fui contato de departamento comercial, era um homem de vendas, ia para a rua, então estava dando aula, tocava o telefone, tem ex-aluno que ainda lembra disso. Eu saía da sala, não tinha celular, né? Eu ia sair da sala para atender telefone na secretaria, era alguma reunião, estava sendo convocado para alguma reunião, algum negócio em jogo. Foi difícil até que nos últimos anos meus de magistério, eu estive ligado mais à assessoria de comunicação da Secretaria de Educação. Até para a convocação de professores, eu divulgava as atividades do secretário, porque não havia mais como conciliar. E eu não queria perder o contato com a educação. E por isso eu me mantive até a aposentadoria. Como foi o primeiro jogo que você narrou profissionalmente? Uma tragédia. Olha, eu me lembro até, antigamente tinha um torneio início, os mais antigos devem estar lembrados. Era, por exemplo, uma tarde de domingo, você vinha para o Maracanã desde meio-dia, eram vários jogos, tipo assim, Flamengo e Madureira. Jogava 20 minutos, terminava 0-0, então ia para os pênaltis. Aí um era eliminado. E assim ia até as 7h30 da noite, 6h30, 7h30. Até que cruzavam dois, saiu o campeão do torneio início. O objetivo do torneio início era exatamente apresentar as novas contratações para a sua torcida. E eu estreiei num sábado, torneio início de juvenis, que eram os jogos preliminares do Maracanã, de tudo quanto é estádio. E eu me lembro que eu transmiti Madureira e Canto do Rio, mas uma tragédia porque eu estava muito nervoso, mas muito nervoso. E eu troquei escalação, confundi. Eu sei que fui muito mal. Ainda bem que o Valdir Amaral sabia, que era meu chefe, que eu queria, já tinha desenvolvido outras vezes um trabalho melhor, mas como se tratava da primeira vez ao vivo, no ar, aquilo ali tremia nas bases. E eu vinha de programas estudantis com 14, com 15, com 16, eu me transformei em profissional. Mas nesse programa de estudantes, na Rádio Nacional e na Rádio Roquete Pinto, eu fazia programas ao vivo. Então tirava de letra como comunicador e desenvolvia mais ainda depois de formado pela UERJ, dando aula, você desenvolve muito mais. Mas naquele dia eu tremi na base. Foi em 63, tornei início em 64. Início de 64, eu transmiti, mas tremi na base. Mas tremi, nunca mais esqueci disso. Você é autor de vários bordões. Como é que surgiu o primeiro bordão e quando é que você percebeu assim, pegou?
O primeiro bordão mesmo surgiu de sala de aula. Gabi de Saboia. Saboia. Gabi Saboia, sou eu. Na ficha de chamada, eu digo, pô, sou eu. Aí saquei. E eu me lembrei que naquela ocasião, uma das pessoas que mais me ajudaram foi o Chico Anísio. Me colocava no Chico City, Chico Anísio Show, entrevistando o Coalhada, que era um personagem, entrevistando Meinha. O Chacrinha também me colocava no júri. Todos gostavam de mim e me davam uma oportunidade de ser mostrado para o Brasil como um narrador jovem que estava surgindo. E aí, o primeiro bordão surgiu exatamente quando o Chico Anísio chegou para mim e disse assim, você tem que ficar sempre antenado. A melhor contribuição do nosso trabalho está no povão. Então, fica antenado, fica sacando. Aí essa foi do Sou Eu da ficha de chamada. Outra vez, eu estava comprando, eu era contato comercial da Globo e estava na rua Francisco Sá. Tinha um teatro ali em Copacabana e eu, de tarde, fui visitar a agência e aproveitei para comprar antecipadamente o ingresso para ir com a minha, não sei se era noivo ainda, ou se já era casado. Aí comprei. Quando eu saio da bilheteria, eu vejo um casal de adolescentes cheio de fumo na cabeça, né? Me dá R$5, 5 cruzeiros, sei lá. Aí eu digo, vou dar 5 para cada um. Aí dei 5 para um, 5 para outro. Aí o cara falou assim para mim, valeu. Aí eu digo, pô, valeu dos lances de emoção. Então foi assim, captando, surgindo naturalmente. Nada preparado, nada elaborado, com antecedência. Até quando eu fiz a minha despedida na Rádio Globo, eu fiz tudo de improviso, sem preparar nada, porque aí você vende mais emoção. Quando você prepara um texto, para você ler, você não vende a emoção, não passa essa emoção. E para você passar a emoção, é preciso que você esteja muito equilibrado emocionalmente, para você poder dissertar, ter início, meio e fim naquela sua explanação. É o mais importante. Da mesma forma que quando você vai fazer uma palestra, eu faço muito em faculdades, várias universidades, durante muitos anos eu fiz programa também, o Globo Esportivo nas universidades. É importante você, quando está falando para uma plateia de 200, 250, você precisa ter algum ponto de apoio, olho no olho. Se você olha para aquela galera toda e não está vendo ninguém, você vai flutuar e você vai se perder, entende? E isso eu saquei com o João Saldanha, comentando nesse Maracanã aqui, quando, na geral, ele debruçava, quando ele não tinha ninguém na cabine, ele debruçava para o Geraldino, que estava com o radinho ouvindo ele, e ele conversava com o cara. Então isso aí eu saquei do João. E tempos depois eu me lembro que o Carlos Lacerda, quando governador da Guanabara, me declarou, numa reunião de jornalista, que o João Saldanha tinha ensinado muito de comunicação para ele, e o Carlos Lacerda era um baita de um orador. Esse ponto de apoio eu aprendi com ele, não foi a universidade, não. Você acha que o bordão aproxima o telespectador, o ouvinte, do jogo? Eu acho que o bordão identifica o comunicador. Tempos atrás, você transmitindo futebol, você era o narrador, era o speaker e lia os textos comerciais. Hoje, de alguns anos para cá, você é um comunicador de um grande show antes, durante e depois do jogo. E a comercialização mudou, o locutor não lê mais o texto, o locutor tem que vender produto. Até por isso o envolvimento de comunicadores com o comercial. Hoje na televisão, o Luciano Huck, o Faustão, todos vendem produtos. E eu na minha transmissão de futebol também tenho essa preocupação de vender com uma imagem mais rica que a da televisão, que é a imagem das palavras que o sujeito no rádio... Daí a preocupação. Quando você está ouvindo rádio, uma transmissão que eu estou fazendo, você quer que eu situe a bola, onde ela está. Então ela sai da área com a voz para baixo, ela vem para o meio campo, ainda para baixo, vai crescendo. Na medida que ela vai se aproximando do gol adversário, ela vai crescendo e você situando se é pela direita, se é pelo meio, se é pela esquerda, exatamente para as imagens serem criadas na caixola de cada um dos ouvintes no Brasil inteiro. Não só a imagem, né? Porque muita gente está vendo o jogo também, pessoalmente e está com televisão, radinho. Mas eu digo o cara que só está com rádio.
E é muito comum isso fora do Brasil, por exemplo. Hoje, com a internet, você tem um novo universo de ouvintes. Então, é comum na minha transmissão, eu transmito com o meu tablet aberto. Então, é ouvinte na Flórida, ouvinte fiel, é ouvinte em Portugal, é ouvinte em Viena, na Áustria, Amsterdã, na Holanda, brasileiros que vivem no exterior e que querem estar atualizados com o noticiário do Brasil. Antigamente você tinha que esperar a edição do Globo chegar pelo voo da Varig. Aí você ia no escritório da Varig, na loja da Varig, fora do Brasil, para você pegar o Globo do dia anterior. Hoje não, hoje com o computador, o cara está por dentro, atualizadíssimo de tudo que se passa, independente da televisão. E na hora da transmissão do jogo, mesmo com fuso horário desfavorável, há brasileiros na Europa que de madrugada, num jogo noturno, no Maracanã, ele está acordado para saber se o Flamengo dele venceu ou não. Agora você falou dessa fidelidade do ouvinte, do telespectador. Você trocou várias vezes de veículo e no Globo você ficou durante muitos anos e acabou tendo essa identidade um pouco com a rádio. Como é que é isso? Você acha que o ouvinte, o telespectador, segue o locutor ou ele tem uma fidelidade ao canal? Existe uma coisa no rádio, a pesquisa mostra isso, no rádio esportivo, você tem o ouvinte cativo daquela frequência daquela rádio. Qualquer que seja o locutor que você coloque naquela rádio, qualquer jogo, ele está fiel, ele vai ouvir aquele locutor. E tem o ouvinte que acompanha o comunicador. Até o da preferência dele, ele acompanha. Essa fidelização eu sinto na hora que eu saí da Rádio Globo e fui para a Rádio Band News e para Bradesco. Foram mais de 40 anos na Globo. 42 anos, em 2 etapas. E também sinto agora que eu estou na Transamérica, no Rio, em 101,3. Logicamente que nem todos migraram, até porque muitos estão trabalhando durante o dia e eu faço televisão exatamente para alavancar o meu trabalho no rádio. Não é que eu seja um homem de televisão, não sou. Eu estou em televisão desde 85, quando eu estive na Globo durante 5 anos, fazendo Globo Esporte, mas de lá para cá passei pela TV Educativa, TV Brasil Hoje, pela CNT fiquei 14 anos com mesa redonda, na Band fiquei 7 anos com Jogo Aberto e Donos da Bola e agora estou prestes a estrear no SBT na hora do almoço com um programa dentro do jornalismo do SBT. Como é que é esse desafio de estrear num canal que não tem uma tradição assim de jornalismo esportivo como é o SBT? É o mesmo desafio que eu encontrei quando eu fui para a Band, uma emissora rotulada como emissora paulista. O grande desafio era transformá-la numa emissora carioca. Eu vi várias vezes em São Januário, no Maracanã, o carro da Band quase sendo virado por torcedores revoltados com comentários feitos por comentaristas paulistas na TV Bandeirantes. Então, isso a gente conseguiu, foi uma missão cumprida com 7 anos de trabalho na TV Bandeirantes aqui no Rio. E agora, no SBT, não tem a tradição de esporte, mas está crescendo na tradição do jornalismo. E esse jornalismo, você tem que analisar que o esporte é um segmento que envolve o jornalismo e principalmente a paixão, a emoção. É mais um desafio, eu estou pronto a encará-lo de frente. Você gosta de desafios, né? Muito. Como é que foi essa mudança? Você sente uma diferença muito grande da TV e do rádio? Porque no rádio você passa toda a emoção e o ouvinte vai criando as imagens na cabeça dele. Na televisão as imagens estão ali prontas, oferecidas. Teve alguma mudança no seu jeito de comunicar? Olha, a primeira dificuldade que eu encontrei na televisão foi quando eu fui para a TV Globo e foi criado o Esporte Espetacular. Eu seria o apresentador do Esporte Espetacular logo que eu cheguei na TV Globo. Só que eu senti uma coisa, a maior dificuldade minha foi o TP, teleprompter, que são as letrinhas, o texto que vai passando exatamente na lente, refletida na lente. Eu senti dificuldade porque eu ainda não dominava esse mecanismo, mas aos poucos, em pouco tempo eu dominei e comecei a improvisar em cima do texto. Tanto que eu me lembro quando eu fazia coluna no Globo Esporte, eu botava só os tópicos no TP e eu desenvolvia, porque ler tira a comunicação.
tira a comunicação. Você vê o horário político, por exemplo, na televisão, os candidatos correndo o olhinho nas letrinhas, nas linhas. É nítido, né? É nítido, e mais do que isso, o cara não vende a verdade dele. Então, houve tempos atrás, eu considero Alice Maria o maior gênio, o maior mestre que eu tive em televisão. E Alice Maria tinha uma leitura muito correta, tanto da parte estética como a parte de conteúdo de telejornalismo. E aprendi muito com ela e com Armando Nogueira, saudoso Armando Nogueira, que foi quem me levou para a TV Globo em 85. O que mudou no futebol desde quando você começou a narrar até agora? Qual foi a grande mudança que você vê? Olha, a principal mudança é que o futebol ficou mais dinâmico. Ou seja, com a evolução da preparação física, os espaços ficaram menores. A própria dimensão do campo, estabelecida pela FIFA, do 110, 105 por 68, essa dimensão padrão já é menor do que aquela que Maracanã tinha um campo maior, o Serra Dourada em Goiânia tem um gramado maior. Tanto que os grandes times, quando iam jogar no campo do Olaria, no campo do América, na Campos Sales, no Madureira, em Conselheiro Galvão, sentiam a maior dificuldade pelo campinho pequeno. Com a evolução da preparação física, até os narradores mudaram. Quando eu era garoto, meu ídolo era o Luiz Mendes, da Rádio Globo. Mas eu gostava do Oduvaldo Cosi, da Continental. E a narração era muito mais lenta. Era tipo, domina a Garrincha, vira na meia para Gerson, dá um cheguinho na entrada da grande área. Tudo assim. Hoje, o Oduvaldo Cosi, na hora da finalização, ainda falava assim, matou no peito, dominou, atirou. Hoje, no que mata no peito, já vê um sapato 45 no peito dele. Tamanho condicionamento físico dos jogadores. Então, essa dinâmica mudou. Essa foi a maior mudança para quem está como comunicador de um jogo de futebol. Você já cobriu 11 Copas do Mundo, mas pela primeira vez uma Copa em casa. Qual foi a emoção de cobrir uma Copa no Brasil? Lamentavelmente, com a seleção jogando muito mal desde o primeiro jogo. Isso eu lamentei profundamente, mas eu tive pelo menos a oportunidade de narrar o tetracampeonato nos Estados Unidos e o penta Coreia-Japão. Essas duas oportunidades, a seleção estava mais na ponta dos cascos, primeiro com Parreira em 94 e depois em 2002, Coreia-Japão com Filipão. E ali dava mais emoção porque a cada jogo você sentia que o Ronaldo estava bem, que em 94 o Romário e o Bebeto iam dar condição de o Brasil conquistar aquele campeonato. E nesse campeonato do mundo, no Brasil, você não via em momento algum uma estratégia, um esquema tático que pudesse transmitir confiança, não apenas para quem estava transmitindo o jogo, mas também para a torcida. Então foi arrastado o tempo todo. A gente procurava transmitir para o torcedor que ainda dava, acreditando que no jogo seguinte a seleção se reencontraria. Mas isso não aconteceu e foi a tragédia dos 7-1 e depois ainda perdendo para a Holanda daquele jeito vergonhoso que a gente perdeu em Brasília. Agora, transmitindo um jogo do Brasil, você pode passar toda a sua decepção como brasileiro. Agora, quando isso acontece com um time, por exemplo, você é tricolor e o Fluminense vai muito mal, como ser imparcial? Eu não consigo transformar a minha emoção pelo fato de estar em campo o time do Fluminense, não. Eu procuro ser realista e transmitir a verdade que eu estou vendo. Já aconteceu, por exemplo, eu sou torcedor do Fluminense, se eu trabalhar nisso e não tiver um clube de coração, eu estou em profissão errada. O primeiro brinquedo que eu comprei, minha mãe me levou numa loja de brinquedo, era um time colorido, e eu escolhi pelas cores do Fluminense, tinha 6 anos. Minha família toda botafoguense. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas eu, pelas cores, fui envolvido. E o maior sufoco que eu passei transmitindo futebol foi no estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, quando o Fluminense jogou com o Atlético Paranaense, agrediram os jogadores do Atlético Paranaense covardemente. Ricardo Pinto era até o goleiro do Atlético Paranaense, saiu de ambulância e eu me lembro que eu relatei exatamente o que eu vi.
Parte da social se voltou contra mim e contra o Sérgio Noronha, que era meu comentarista nessa ocasião, e os caras diziam assim, a gente não precisa de tricolor igual a você, não, saia daqui. Porque o apaixonado, ele não admite que você esteja relatando, só porque sabia que eu era torcedor do Fluminense, ele não admite que eu, tendo o Fluminense no coração, transmitisse para todo o público aquela verdade que eu estava vendo, a covardia que estavam fazendo com os jogadores do Atlético Paranaense. Foi o maior sufoco. Daí a prova de que eu consigo separar completamente. E a maior saia justa que você já passou? Foi no campo do Bangu. Maracanã tinha desabado durante o governo do Brizola e ficou interditado. Então os clássicos eram disputados no campo do Bangu, e no Ítalo Delcima e em São Januário. E eu me lembro que eu estava transmitindo Flamengo e América no estádio do Bangu, eu e o Apolinho, o Aston Rodrigues. E de repente me deu um soluço. Caramba, deu um soluço e aquilo nunca tinha acontecido comigo. Nunca, nunca. Aí eu fiquei num sufoco, já com o celular, mas naquela época eu desligava o celular na hora da transmissão. E o estádio do Bangu não tinha cabine, como até hoje não tem, mas tem uma posição de transmissão. Então você ficava na social do Bangu. E eu me lembro que aí eu comecei aqui, soluço, queria voltar, eu fiz tudo que vovó, bisavó ensina, soprar, desviar o olho com a canetinha, tudo que você imagina, botar papelzinho na testa, tudo eu fiz. Nada deu certo. Aí o jogo parou, porque o Luizinho Tombo, que era centroavante do América, era o artilheiro, inclusive, se machucou, o jogo parou. E nisso que o jogo parou, eu passei para o Apolinho. E quando eu voltei soluçando ainda. Quando eu voltei soluçando, ele sentiu o drama, pegou, ficou segurando, mas nisso toca o telefone celular dele. Era um médico de plantão no INCA, Instituto Nacional do Câncer, Dr. Jorge da Mata, que eu guardei o nome dele, até citei isso no livro, e ele dizendo assim, manda o garotinho chupar gelo rapidamente que vai acabar o soluço dele. Aí tinha um segurança do Bangu, sentado ao nosso lado, ele desceu aquela escada da social do Bangu e foi no bar, não tinha geladeira, aquela barrica com gelo, aquelas pedras enormes e jornal. Aí me trouxe um pedaço de gelo grande, cinzento, que ainda tinha impressão da primeira página de um dos jornais lá que estava armazenando o gelo para conservá-lo, e me deu, e eu chupei assim mesmo. Em coisa de 45, 50 segundos, acabou o soluço. Eu agradeço até hoje o Dr. Jorge da Mata, que virou meu amigo, mas ele, ainda bem que ele tinha o telefone do Apolinho e ligou para ele para me socorrer. Me socorreu correndo. E não teve aquele negócio de escrúpulo. O gelo estava... A pedra era grandona assim, mas ela vinha exatamente com ainda pedaço de jornal. Estava se vendo que aquilo ali estava embrulhado muitas horas. Mas eu encarei. E depois de um episódio como esse, você tem alguma preparação assim para o jogo? Não tenho não, não tenho não. A única coisa que eu tenho de preparação é dormir bem. Então, como você vai usar a voz, como numa noite como hoje, vou transmitir um jogo às 10 da noite. O que aconteceu? Eu dormi bem a noite passada, porque eu vou sair daqui por volta de 00:30, vou dormir 1:30 da manhã. Logicamente que com adrenalina lá em cima, custa a pegar no sono. Então vou dormir lá para 2, 2:30. Acordo 8:30, 9 horas e venho à luta de novo. Mas dormir bem, e cada um tem uma necessidade diferente. A minha necessidade são 6 horas. Como é que surgiu o apelido Garotinho? E você é o verdadeiro Garotinho? Eu sempre tive hábito de chamar todo mundo de garotinho. Então eu chamava colegas meus, e às vezes pessoas que eu não conhecia, a Gabi, no seu nome, chamava de garotinha. Então garotinho, garotinho e tal. Aí o Denis Menezes, que era meu repórter da Rádio Globo, em 74, na minha primeira Copa do Mundo, na Alemanha, foi quem começou a me chamar de garotinho. As pessoas às vezes me perguntam na rua, vem cá, o ex-governador e tal, por que ele é garotinho? Porque ele era meu estagiário em 80 e 81, e em Campos ele me imitava, e o Heraldo, trazido pelo Heraldo Leite, pelo Elcio Venâncio, que eram colegas dele de rádio,
lá de Campos, ele era tido como garotinho de Campos. Aí ele foi meu estagiário em 80 e 81. E aí registrou registro civil. Só que eu tenho a marca registrada no INPI desde 82. Então, em comunicação, a marca é minha, registrada sim. Já tentou o ex-governador me tomar na justiça, mas perdeu as 2 vezes. E eu cedi gentilmente, sem nenhum tipo de remuneração. Houve gente que sugeriu, vende para ele, que vender. O meu patrimônio é aquilo que eu crio, não aquilo que eu compro. Para finalizar, qual o balanço que você faz dessas 5 décadas de carreira? Que eu continuo acordando de manhã com o mesmo entusiasmo, porque o grande barato da minha profissão é que não tem rotina. Eu jamais trabalharia num banco, num escritório de advocacia, numa assessoria de comunicação, diante do computador o dia inteiro. Eu gosto de rua, eu gosto de gente. Eu não gosto de transmitir em Maracanã isolado na cabine. Eu prefiro transmitir no meio do povão, porque você sente a troca de energia e o teu rendimento cresce em função dessa energia transmitindo em volta de você. Eu vejo assim nos estádios do Olaria, do Madureira, de São Januário, de certa forma, que eu não vejo no Maracanã, porque isola muito. E essas cabines de hoje, do novo Maracanã, elas são muito distantes do gramado. Você vê o jogador muito pequenininho. Quantas vezes numa narração eu tenho que apelar para o monitor que está ao lado da minha cabine, num replay de um lance, para eu poder verificar realmente se aquilo que eu narrei está correto ou se eu tenho que corrigir exatamente no retrospecto que eu estou fazendo do desenrolar do lance. O barato, o retrospecto, o balanço é exatamente esse. Não há rotina e por isso a cada dia eu estou mais entusiasmado e querendo criar, porque você não pode parar no tempo, senão você é engolido. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista. Gabi. Obrigado. E um bordão para a gente encerrar, qual seria? Espero brevemente gritar aqui para vocês. Voltei!